Hoje nós daremos continuidade ao tema sobre o humanismo marxista, socialista, diferente do humanismo cristão, que é o humanismo que está lá escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, dos Atos dos Apóstolos, que fala da coinonia, que nós podemos interpretar como a atitude ética humanista da igreja, dos apóstolos, dos discípulos, na comunhão do pão e na comunhão da oração. Representando isso o quê? Que a igreja cuidava tanto da parte material, e isso os diáconos foram escolhidos para poder assistir materialmente aos necessitados, de forma que na igreja primitiva nada era de ninguém, todos participavam dos recursos de quem tivesse mais. Mas também tinha a assistência principal, que era a assistência espiritual, quando os apóstolos falaram que não seria de bom conselho que eles deixassem de pregar a palavra de Deus, da assistência espiritual, para poder cuidar das coisas materiais que outras pessoas da igreja, os diáconos escolhidos pelo Espírito Santo de Deus, pudessem fazer esse assistencialismo material que hoje nós chamamos de ação social. Aí vem a questão do problema político com o tempo, e para a nossa época, através da história, dos fatos sociais, que nós lembramos aqui que o patriotismo ele é usado para a unidade política, do poder político. Nós vimos na aula passada que todos os princípios, sejam eles das leis, políticos, tudo está centrado em três pilares. Para nós cristãos, nós chamamos isso de princípios soberanos, porque foi Deus que estabeleceu. Por exemplo, o primeiro dele é a sexualidade na família. Crescei e multiplicai. A razão da existência das nações. E nós falamos também, na aula passada, que Deus escolheu uma pátria para servir Ele, mas que essa pátria iria também abençoar as nações, na pessoa de Israel, de Abraão. Então, para os hebreus, eles tinham uma convicção da certeza de que eles eram uma pátria escolhida por Deus. Mas Deus escolheu uma pátria porque as outras nações não queriam Deus. Por isso ele escolheu Israel. Existe Israel nacional, país, e existe o Israel espiritual desde o tempo de Abraão, quando Deus trocou o nome de Jacó para Israel e disse que em Israel todas as nações também seriam abençoadas. Aí vem a questão da evolução histórica, política, e envolve o segundo princípio bíblico, que é o poder. E esse poder Deus delegou ao homem desde Adão, para Adão tomar conta dos recursos da terra, dar nome aos animais. Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, então deu uma parte do seu poder
criou, dotou o homem de vontade. E daí nessa vontade, Deus, na alma do homem, deu um livre-arbítrio. Portanto, que o indivíduo tem um livre-arbítrio de escolher a quem ele quiser como seu Deus. O poder político aí é o poder de mando. Se você manda na sua casa, você governa, administra sua casa, você exerce poder para administrar ali os recursos da família e também administrar a prole, os filhos. Se for uma empresa, os empregados, esse poder. Aí você diz, político, e isso na família existe? Não. Existe o princípio do poder. Quando Deus delegou ao homem que ele governasse tudo na terra. E aí chegou a família em que o chefe de família e a mãe de família começaram a ser os primeiros administradores dos bens da família, começaram a ser os primeiros governos na vida do sujeito. Tanto é que a Bíblia diz que honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. É o segundo princípio do poder político. Político aqui é no sentido de administrar qualquer coisa. Porque na arte da ciência política significa que política é a arte de bem administrar. É a forma quando você equaciona os problemas nas soluções. Você desenvolve o poder de administrar, então, o poder político, seja sobre objetos, seja sobre pessoas. Pois bem, aí vem a questão da koinonia, que significa comunhão do ato dos apóstolos, que nós estudamos lá, capítulo 2, versículo 2 dos Atos dos Apóstolos, que dizia que havia uma partilha do pão e da oração. Então existia um cuidado da igreja, tanto material como espiritual. E é isso que nós temos que entender, o que é que seja comunhão ou comunismo. Quer dizer, nada é de ninguém, tudo é de todos. Cada um se preocupa com o bem-estar do outro, pelo princípio que nós herdamos de Deus, que foi o amor, o atributo de Deus, o amor. Portanto, pelo amor, todos os demais deveres nossos para com o nosso próximo será realizado de bom grado, sem constrangimento. Esta é a comunhão, tanto na parte material e principalmente na parte espiritual. E todo cristão tem o dever de partilhar isso com o mundo, no sentido de bendizer as outras nações que ainda não têm Deus, através do compartilhamento da mensagem da palavra de Deus, que liberta o homem, cujo princípio é o amor, porque dele decorrem todos os demais deveres. Aí vem a questão do nosso mundo atual, e principalmente que nós estamos nos referindo toda aquela mensagem profética do Apocalipse. E a Bíblia fala que o homem governa o homem para o seu próprio mal. Mas que Deus disse que Israel iria bendizer as demais nações. E Israel, nós não estamos falando aqui, o Israel, o país nacional, que foi aquele criado em 1948 pelo brasileiro, decidiu em volta de Minerva, Oswaldo Aranha. É profético isso. E existe o Israel espiritual, esse da pátria escolhida por Deus. Por isso que em Hebreus, nós lemos lá 3, versículo 8, que diz o seguinte:
que os hebreus diziam que eles foram escolhidos, o povo de Deus. Então Deus escolheu mesmo uma pátria. E pela pátria hoje também, o mundo quer dominar o homem pelo sentimento do patriotismo. Nós sabemos que pátria, patriotismo vem de pai, vem de paternidade. Ser filho de homem natural, de que cidade, de que nacionalidade. Mas que o homem tem os atributos divinos de querer ter só uma pátria, um só reino, um só Deus, que no caso nosso se resume o reino de Cristo. Mas o mundo fica querendo tomar esses princípios, distorcendo, para negar o próprio Deus. Aí aparece a figura do Estado. Aí aparece o espírito do poder político humano. E aí vem toda aquela história dos fatos sociais para poder impor a ideologia. Aí vem imperialismo, aí vem comunismo, aí vem o magismo, aí vem o liberalismo. São uma forma de um homem perverso querer deturpar os princípios bíblicos que está lá na família, porque só se governa pessoas. Para nós cristãos, o governo dos bens é dado ao homem, ao poder terrestre, terreno, seja na figura do pai, da mãe, do político, do presidente, do chefe das nações. Mas o poder de governo das almas cabe a quem? A Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aí nós começamos a entender aquela bifurcação entre o comunismo, o humanismo cristão e o humanismo marxista. No humanismo cristão, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Deus. A imagem e semelhança de Deus. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. Mas para a ciência do homem, principalmente em regimes que querem ofuscar a espiritualidade do homem, diz que o homem só é constituído de duas partes, corpo e alma. O corpo nós sabemos que é esse, onde os sentidos se manifestam da nossa consciência, do nosso conhecimento, na nossa mente. Na alma está o quê? A vontade, o conhecimento, e nela, pela vontade, o poder de se decidir. E aí, para o cristão, aparece o livre-arbítrio. Agora, as teorias que tentam desfazer esses princípios sobre o sujeito, a família, a multiplicação, crescer e multiplicar. Aí a questão do poder, quem é o Senhor das almas para nós cristãos? É Jesus. Para o mundo político, são os poderes que imperem em determinado fato histórico. Olha a divergência. No político, o homem é só apenas um animal racional, biológico, dotado de uma alma porque exerce um sentimento de vontade, composto de emoção, e portanto, na sua imperfeição, precisa de um governo externo, exercido pelo Estado ou pelo partido político, para impor sobre ele determinadas regras de conduta, para tentá-lo aperfeiçoar em prol do bem de todos.
Mas para nós que somos cristãos, o único que tem o poder de controlar o homem, dominar o homem, e se ele quiser, porque nos deu livre-arbítrio, nos chamou para sermos livres, é a palavra de Deus, é o Evangelho, é o próprio Senhor Jesus, que nos leva à perfeição, porque é pelo amor que nós somos levados à perfeição. Mas o poder político terreno, não, ele quer o quê? Ele quer ofuscar Deus, ele quer manipular esses princípios bíblicos da existência do homem, da sexualidade no sentido de família, do poder político no sentido de administração e mando dos recursos naturais e da pessoa. Aí entra o fator trabalho. Aí lá vem o comunismo. Dizer que a economia não, só se resume pelo esforço de todos. E que nada de ninguém, que só o Estado pode distribuir. Bacana, né, isso? Querer ser dono de tudo, para negar a todos. A economia marxista é essa, só pela produção, da técnica de produção e divisão de bens. O homem fica só com a parte, isso que eu digo, súdito do Estado, fica só com a parte da obrigação do trabalho, trabalho em larga escala e pela técnica. Técnica significa aqui, não pelos meios de desenvolvimento só, mas pela aptidão de fazer uma partilha de pão, como se fosse um processo mecânico e não fosse um processo que partisse da espiritualidade do indivíduo. Para a teoria marxista, socialista, não existe no homem a espiritualidade. Ele não é a imagem e semelhança de Deus. Porque ele não tem espírito, ele fica só na alma e no corpo. Aí é o que Paulo dizia lá no tempo de Efésio: comamos, bebamos, que amanhã morreremos. E os estoicos, tá na Bíblia, diziam isso, que não podia chegar até Deus, e Deus não vinha a ele. Então a verdadeira felicidade era aqui na terra, e cada um por si só, sem a dependência de Deus, poderia buscar a felicidade. Satisfeito as necessidades vitais de comer, beber, de ter proteção, de ter lazer, entretenimento, e a sexualidade, já estava resolvido tudo. Mas nós cristãos, nós somos cidadãos de duas pátrias. Nós falamos isso na aula passada. Nós temos deveres aqui na terra para com as autoridades, mas nós caminhamos no governo de Cristo, pelo governo de Cristo, que fique a administração dos bens materiais aos homens, aos políticos, aos recursos naturais políticos, mas o governo das almas só pertence a Deus e a Jesus Cristo. Olha aí, a bifurcação do marxista, da felicidade marxista ou do humanismo marxista para a felicidade ou humanismo cristão, começa a tomar grande diferença. Aí vem a questão de dizer o seguinte, que o homem, devido ao seu egoísmo, e isso o marxismo usa isso para dizer que o homem é egoísta, é acumulador e, portanto, precisa de uma criação, de uma
terceira pessoa chamada Estado, num grupo político privilegiado, para se assenhorar de tudo e dizer que o indivíduo não é nada e não tem nada. E ser só escravo. A cooperativismo aqui é só pelo esforço. Trabalho, entregue tudo ao Estado. Agora, na hora de dividir, só os que estão no mando do governo é que diz para quem vai e com quem é que fica. O humanismo disfarçado. Mas já estão querendo fazer essa lei aí que... Por isso que nós estamos partindo para o globalismo econômico. E isso está previsto lá em Apocalipse. Ninguém compra, ninguém vende se não tiver o selo da besta. Aí eles estão falando agora dos créditos sociais. E isso nós podemos já ver desde o Bolsa Família. Só que eles querem fazer isso a nível mundial. Ninguém compra, ninguém vende se não tiver. Tudo isso com base no crédito social. Quando eles dizem assim, nós vamos lhe ajudar, a conta de água e de luz vai vir só de acordo com as suas posses. Aí chega e diz assim, desde que você só gaste só até tanto. Desde que você me entregue tudo de você sobre a sua renda, conhecer a sua particularidade, dominar tudo, dominar você até o seu pensamento, substituindo Deus, ou tentando substituir Deus e querendo que a igreja do Senhor Jesus negue o seu Senhor para ser súdito de um partido político ou de uma ideologia qualquer. Nós, os diáconos, precisamos saber, sim, porque nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja, pela libertação das almas oprimidas, pela mensagem do Evangelho que liberta o homem, e muito mais para nos precaver de sermos enganados, levar-nos a ser adoradores do selo da besta. Mas para isso é uma ferramenta nossa de autodefesa também para nós, porque nós, tendo conhecimento segundo a promessa de Deus, nós sabemos que podemos resistir isso, porque Jesus nos dará a vitória. Aí vem a questão que você diz assim, mas na Bíblia fala que sempre haverá pobres, houve pobres. Sim. Sim, Deus falou isso. Tanto é que Deus disse que no ano sabático deixasse sobra para aqueles que não tinham, até para os animais. Deus não revogou seus princípios. Ele é o Criador do homem. Aí vem a questão que mais mata o indivíduo e fere muito ao cristão. Se chama-se propriedade. A terceira pilastra dos princípios que Deus constituiu a sociedade. As nações, nem a sociedade, as nações. Nações está se referindo a povos, né? Povo dali, povo da lá, tribos e nações. Como a Bíblia é rica. Como ela nos dá segurança, porque é a palavra de Deus. Como ela nos liberta do medo. Aí vem o marxismo dizendo assim, vamos anular o homem, porque o homem é individualista, egoísta. Aí depois veio uma doutrina comunista em 1917,
que essa doutrina foi desenvolvida bem antes, porque antigamente uma teoria passava 50 anos para poder ser, hoje não é mais. Está tudo sendo rápido. Por isso que Deus disse, escreve, Moisés. Por isso que Deus disse a João, escreve, João, para que a gente guarde esta notícia, não esqueça, e espere nela a promessa que Deus tem para o seu povo. Israel foi a pátria escolhida, mas porque Jesus foi rejeitado, nós gentios, segundo o que Paulo falou, nós lemos na aula passada, que não existe mais em Cristo diferença entre homem e mulher, entre gregos, entre romanos, e não há, todos são iguais se estiverem em Cristo, se tornando filho de Deus por adoção. Aí vem o marxismo, teoria que veio de Marx, pregou o comunismo, mas extraindo tudo da Bíblia para distorcer e jogar aqui só no plano humano para fazer a vontade humana. Pegou os três princípios da sexualidade, família, da propriedade, e a propriedade aqui está relacionada entre duas coisas: o comunismo, socialismo e o liberalismo de hoje. O liberalismo defende o livre-arbítrio do homem, centrado no livre-arbítrio do homem. O liberalismo diz que o homem é dotado de vontade, que Deus fez a sua imagem e semelhança e deu a condição do homem ser um mini criador também, pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho e o uso dos recursos naturais, cada um para o dom que Deus deu. Aí diz, não, porque é egoísta, o homem vai acumular, só quer para si. Nós temos essa semente sim do pecado, mas para isso Jesus veio para nos libertar. O egoísmo é maligno. O egoísmo é o sentimento de concentração de poder. E hoje, a concentração mais de poder que se tem é o material, são os bens, a moeda. Tanto é que há profissões que têm valor, a pessoa é respeitada, e tem outras que não é, porque não rende dinheiro, ou não acumula bens. Aí, pela essa concorrência que diz que é desleal, mas não tem nada de desleal, não. É o Estado que cria essa deslealdade. Porque Deus deu a cada um de nós dons diferentes. Mas é claro que ele diz que para uns daria dons de riqueza e para outros não. Mas não significa que Deus disse, vocês vão ficar na miséria, não. E nós podemos encontrar isso aonde? Na vida de Cristo. Vamos ler aqui em Lucas 2,42, eu vou ler. Olhe só como foi que Jesus Cristo, como homem aqui na terra, Filho de Deus, se manifestou. Lucas 2,52, aliás, Lucas 2,52, que diz assim: e Jesus crescia biologicamente, ele veio em carne, ele nasceu da Virgem Maria, se desenvolveu biologicamente, nasceu, cresceu, se nutriu, tomou conhecimento das coisas daqui como homem, mas tinha a projeção divina sobre ele. Mas como homem, ele se desenvolveu com as necessidades vitais de toda a carne. Jesus crescia, quer dizer, nasceu, se desenvolveu em sabedoria, na palavra, no conhecimento de Deus, que eles conversavam direto com o Pai, em sabedoria,
A vida, crescimento espiritual. Existe uma diferença entre sabedoria e inteligência. A inteligência é eminentemente da alma do homem pelo conhecimento que ele adquire. Como nós falamos, como é que a gente adquire nosso conhecimento? Pelos sentidos, né? Cuja a nossa caixinha é a nossa mente. E na mente está, a nossa alma está na nossa mente que tem o conhecimento. Inteligência é a capacidade da gente equacionar os problemas com a solução, adequando os meios para resolver o problema. Sabedoria é do alto, é espiritual e saudado pelo entendimento de Deus, pelo seu Santo Espírito, todo aquele que busca na sua palavra, na vida espiritual. É escolher o melhor de todas as coisas boas, escolher o melhor. Quando Deus perguntou o que Salomão queria, ele disse o quê? Sabedoria para governar teu povo. E por causa disso eu vou te acrescentar riquezas materiais. Olha aí. Entendeu? E Jesus crescia em sabedoria, em estatura, se desenvolveu os músculos, cresceu, estatura, na graça diante de Deus, vida espiritual, não, buscando o Pai, diante de Deus, e dos homens. Jesus não era nem um miserável, porque ele tinha o suficiente para ele levar a vida que ele veio ter aqui no seu ministério. Ele tinha o suficiente. Assim, ainda que Deus não dê ao seu povo riquezas, riqueza é sobra, é acúmulo, mas ele não deixa faltar o necessário para que o homem cresça em estatura, para que o homem cresça na graça dele, para que o homem se desenvolva e para que o homem se relacione bem na sociedade onde vive, na família. O conceito aqui de pobre não é de miserável. Miserável é aquele que não tem como ter para si o mínimo. Mas a provisão de Deus faz com que as suas necessidades vitais, necessárias, ela ocorra. Aí Davi diz: nunca vi o justo mendigar o pão. É engraçado que eu vi o vídeo aí, não vi só o título do pastor Hernandes dizendo: o cristão deve estar esperando viver de Bolsa Família. Achei interessante isso. Aí me veio a questão aqui de que ser pobre não é ser miserável, e muito menos depender da esmola do governo, se nós temos um Deus que ele é fiel para nos sustentar. Se assim fizermos justo na sua presença, justo no sentido de ser justificado pelo Jesus Cristo, e a gente está alinhado com a palavra dele. Entendeu agora a diferença? Aí veio a doutrina, veio os fatos sociais para criar uma ideologia, para usar esses princípios basilares na vida do homem, desde que o homem seja corpo, alma e espírito, para querer dizer o seguinte: que o Estado vai tomar conta de você. Você não precisa de um Deus. Aí você, não, isso eu não. Um dia eu fiquei até muito chateado com um certo pedido, não vou nem falar porque é um assunto pessoal. Mas depender do Estado como esmola, aonde é que está
está a sua fé nas promessas de Deus? O que é que o Estado pode lhe acrescentar, não sei tirar de você? Aí vem essas ideologias. Eu falei que ideologias parte de uma verdade, de um princípio. Princípio é aquilo que não é modificável. Ou é, ou não é. É uma essência do que existe. Se você fala aqui para nós de pão, a primeira coisa que vem na sua cabeça é que só se faz pão se for com trigo. Se não for de trigo, não é pão. A essência é o trigo. Então se parte do princípio de uma verdade para colocar a vontade do sujeito em cima, para aquela vontade ser exercida sobre algo ou sobre alguém. Aí nós caímos no que chamamos o ideal de um homem, segundo a sua vontade. Aí nasce o quê? As ideologias. Aí vem a ideologia do comunismo marxista, dizer que o homem é egoísta, portanto, há de ter uma pessoa superior sobre ele, e essa pessoa superior tem que ser um poder político que domine, para anular o homem em tudo, inclusive na sua espiritualidade, dizer que ele só é corpo, alma e espírito, e para o mundo econômico ele não passa de um objeto que tem que ser usado como técnica de produção. E nós estamos partindo para o globalismo, né, para isso. E tudo em cima só de poder. Tudo isso só em cima da propriedade. Por que a propriedade é tão forte para dominar? Porque atrai as nossos interesses. E a maior delas está no alimento, o pão. Por isso que na igreja de Cristo todos compartilhavam o pão. E isso não mudou não, porque nas novas tecnologias ou leis políticas, eles querem também centralizar, dominar a cadeia alimentar, porque pela fome ou pela espada você domina, se você tiver poder para impor, principalmente pela fome. Ninguém come papel, ninguém mastiga moeda. Mas pela técnica de distribuição de alimento, é possível você fazer as pessoas escravas. Tudo isso para mostrar a diferença, qual é o comportamento de um cristão, o que é o cristão, onde está a segurança do cristão, e essa segurança que nós temos no cristão, que é a providência de Deus, a sua promessa maior, que é de vida eterna, que nós não vamos ficar aqui. Portanto, nós somos cristãos de duas partes, mas a que nos interessa mesmo é a celestial. Por que nós estamos envolvidos nisso, nesse assunto? Porque está na palavra de Deus. Nós somos mensageiros da palavra de Deus. Queremos alcançar vidas e resguardar a nossa, da nossa família, a nossa vida espiritual. Pois é, Jesus cresceu, né, dessas três áreas, como um homem completo.
Hoje tem as teorias chamadas holística. Holística quer dizer completo. É uma roda que não tem falha. Tudo. Então nós temos que ser completos, perfeitos. Mas essa perfeição é em decorrência da nossa vida cristã no Evangelho. Do aqui para o não agora. Porque aquele que começou a boa obra de nos tornar perfeitos, ele também é o garantidor para nos aperfeiçoar. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós. Aí entra a questão da moralidade, da ética. E aí o Estado e as ideologias mundanas que quer distanciar o homem de Deus, negar a sua palavra, para ter um controle total sobre ele. Napoleão já dizia que a guerra se faz com espada, mas a verdadeira vitória é no Espírito. Napoleão. É porque esse povo todos tiveram conhecimento da palavra, do Evangelho, mas depois se distanciaram pelo engano, pela sede de poder. E assim a terra toda. Eu não estou defendendo aqui nada de partido político. Estou aqui tão somente compartilhando o que é que uma vida cristã é capaz de nos tornar perfeitos. Cujo princípio maior é o quê? O amor. Porque dele decorre as demais coisas. Aí vem a questão da propriedade, que aí Jesus Cristo fala que muitos, a festa foi semeada no caminho de espinho. Porque as coisas dessa vida, e se refere às materiais, sufocam o sujeito. A ponto dele dizer, eu não vou mais ser cristão, não vou ter mais esperança, porque isso não me acontece. Porque sufoca as pressões sociais. E isso em qualquer área. Se você não tiver, é um profissional que não tiver um transporte, você é desqualificado. Porque não tem transporte. Não, nem porque você saiba, não. Se não representar o material, você não encontra a felicidade. Aí vem o quê? O marxismo dizendo o seguinte, que a verdadeira felicidade está só no material, nada de espiritual. E é muito fácil, né? Enganar. Né? Quantos se vendem por pouca coisa? A maioria, né, irmão, de certas empresas, para levantar aquele empregado, ele diz, ó, esses que moram perto do emprego, que tem isso, ou se for longe, que tem um transporte. Perfeitamente. Para poder capacete pela pessoa. Oi? Pode ser fruto do capitalismo. Oi? Pode ser fruto do capitalismo. Vamos chegar lá, eu estou falando aqui dos dois. Aí vem o liberalismo. O liberalismo. Mas porque foi distorcido, entendeu? O indivíduo é a razão da criação de Deus, certo? O sentido é esse para nós cristãos. Ser liberal significa que nós temos a livre iniciativa de querermos ser o que queremos ser. Entendeu agora? Poder de iniciativa está com você. Poder de você se determinar, sua vontade de querer ser isso ou aquilo, está com você. E onde é que nós vamos buscar isso? Lá no livre-arbítrio. Entendeu? Só que politicamente foi distorcido. Porque o homem
decaiu no pecado, se tornou-se imperfeito, e aí se tornou-se egoísta. E aí vem aquela questão de individualismo nesse sentido. Nesse sentido, o individualismo aqui, da Bíblia, é que Deus nos deu um livre-arbítrio para se quisermos ser, inclusive negar o nome deles, se quiser. Olha aí que coisa, o próprio Criador criou. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Aí nós tivemos o quê? Ele nos deu parte do seu poder, porque Ele nos deu condições de criar, de governar, de administrar o mundo, de explorar, de administrar tanto bens como pessoas. Entendeu? Aí vem a questão do liberalismo nos negócios, aí o negócio pega. Aí vem a questão a questão espiritual, que Paulo fala que as contendas vêm pelo egoísmo, pela porfia, entendeu? Decorrente do pecado do homem. Mas não que o homem tenha que deixar de ser livre para pensar o que quiser, escolher o que quiser e ter a possibilidade de criar para si a vida que quiser. Entendeu agora? Nem que seja para ir para o inferno, mas não. Respondido? Aí isso na política, ela pegou uma conotação diferente, um sentido diferente. Aí foi aonde disseram o seguinte, ó, vamos aqui mostrar uma solução aqui, já que ninguém consegue mais se entender, família briga com família, proprietário toma propriedade do outro, vamos fazer um contrato social, vamos criar um Estado. Olha aí, ao invés de ter o governo de Deus e Cristo, uma pessoa criada ficticiamente, politicamente, na maldade do coração do homem político para dominar. Aí toma dinheiro. O Estado não dá nada não. Não pega em você ou dos seus antepassados, entendeu? Aí esse rapaz é tão medo a gente curar esse mal aqui. Do mais forte vencer o mais fraco. Vamos criar um grupo político nesse grupo político. Vamos criar uma sociedade e essa sociedade vai formar os poderes. Porque antes os reis eram escolhidos por Deus. Quando ele fazia de errado, era o próprio Deus que tirava, corrigia. Um Saul. Olha que burrice de Israel. Samuel, capítulo 8, segundo Samuel é primeiro, nos constitui um príncipe igual às outras nações. Olha aí. Samuel ficou triste. Ô Senhor, estão me pedindo que eu constitua um rei sobre Israel. Aí Deus disse, rapaz, Samuel, meu servo não fica triste não. É contra mim que eles estão, não é contra ti não. É contra a minha palavra, não é contra ti não. Constitui. Se levanta o rei. É por isso que tem aquele ditado antigo, que não é nem bom que a gente fale em nós mesmos. Que a voz do povo é a voz. Olha aí a distorção. Você deixar de ser administrado, guiado por Deus, para cair no governo do homem, só para sair igual os outros, olha aí. Os espinhos sufocando a gloriosidade de Israel, Saul. Ou a gente crê nas promessas e na sua palavra de Deus, ou nós estamos fora de um mundo verdadeiramente cristão. Olha a autossuficiência de Jesus, né? E Deus dá o dom a cada um. Aí vem a questão, aí diz assim, aí o pior, que essas ideologias
acompanhada de um ideal, porque é colocado, pega-se um princípio e se joga à vontade de uma pessoa. Então eu quero fazer desse jeito, em cima dessa verdade aqui. Aí me dá o nome do ideal, idealista. E tudo isso para que o governo do anticristo se manifeste. Mas nós temos uma promessa maior. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer como um atleta que está em campo. Quando assim que sai de fora de campo, ele está fora dessa história, estamos em outro plano. Por isso nós somos o que? Cidadão de pátria. Temos deveres aqui com a terra, as autoridades, mas muito mais ainda com o divino. Nós temos uma realidade horizontal, aqui na terra, secular, no corpo, e temos uma vertical, espiritual, cidadania divina. Vamos lá, né? Humanismo na economia apostólica. Tudo se manifesta na história. Deus sempre usou nação e sempre usou líderes para que o plano dele na terra seja realizado. E é na história. A história marxista formou o comunismo e o socialismo. Neutralizar o homem da divindade. Deus não existe. Tudo é material, tudo é aqui, só nesse plano aqui. Esse negócio de uma pátria celestial é engano para eles. É morrer ou acabou? É. Agora, para a nossa cristã, está aqui, esse humanismo aqui está nos Atos dos Apóstolos. E ela se realizou o que? Na igreja no Novo Testamento, a partir do capítulo 2, versículo 42 ao 47, que nós lemos na aula passada. E tudo isso só impera nesse comunismo cristão, humanismo cristão, pelo grande princípio que Deus nos amou primeiro. E colocou o seu amor em nós e mandou que amar a Ele significa ter relacionamento com Ele. Querer se relacionar com Ele. E amar o próximo. Querer se relacionar bem com o próximo. E as demais coisas, os demais deveres pelo amor, serão cumpridos naturalmente, sem constrangimento. A gente fala com ele, a gente quer cair no céu. Então, aí vem a questão da propriedade. Da propriedade. Caim matou Abel por causa de quê? De ofertas. Ele achou que a propriedade dele não agradou. Aí, quando Deus esteve com ele, Deus disse a ele: tu não poderia ter feito a coisa certa, como Deus não fez? Aí vem o Instituto Econômico, que nós falamos propriedade. Tudo que é o econômico, não existe propriedade se não tiver o valor econômico. Sabe qual é a diferença de coisas para bens? É que coisa, ela é o que é, independentemente da minha vontade. Seja uma pedra, seja um tesouro, seja uma pessoa, seja uma criatividade científica. É um ser. Agora, quando se atribui um valor monetário a essa coisa, aí se torna o quê? Um bem. Aí vem a questão do Instituto Econômico. Aí foi por isso que Jesus disse: é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha, porque por causa do econômico, os bens, a prata, o mamon, não está lá em Apocalipse? E não é assim que as nações querem se sustentar? E
inclusive agora com a inteligência artificial dos recursos, que a gente está substituindo o ouro, a prata. O alimento nunca vai substituir, porque esse alimento ninguém. Instituto Econômico, no comunismo, é para todos, mas é do Estado. Bom, né? É bom ter a chave do cofre, né? No liberalismo, é de cada um segundo o seu dom. Entendeu? Quando Paulo disse que cada um se conforme com o dom que tem, ele está dizendo que cada um se conforme com o seu dom que você tem. O liberalismo, do ponto de vista cristão, é esse. Entendeu? Agora vem os pecados, por causa do egoísmo do homem, no liberalismo. O excesso de individualismo. Primeiro eu, segundo terceiro eu, entendeu? Pelo pecado. Mas não que o homem tenha que deixar de ter um livre-arbítrio de administrar a si e o que tem. Não. Pelo liberalismo, o pecado é no regime dos negócios. Ali, a concorrência desleal. As nações vivem fazendo isso. Estações, desembarque. E no mundo nosso, do dia a dia. Não é? O problema está no regime dos negócios. Aí gera o que? A disparidade econômica. Entendeu? Tem um princípio em economia que eu achei muito interessante. O fato de você ser o meu concorrente não significa você ser meu empregado. Procure fazer o melhor. O problema é a disparidade econômica. Poucos com muito e muitos com pouco. Aí é por isso que surgiu aqui o socialismo. Dizer, vamos equacionar aqui, mas tudo isso com uma técnica para o engano. Que o Estado não dá nada a ninguém. O Estado é uma figura, uma ferramenta na mão dos que podem dominar, impor a sua vontade. Não estou dizendo que o Estado não é necessário, não, mas a forma como ele age, agora o reino dele não serve para mais não. A ponto dele querer mudar leis para a gente negar o nosso Deus, ou impedir o nosso acesso aos bens públicos, porque não escolhemos o Estado como nosso Senhor. O comunismo exige isso. O socialismo exige isso. No socialismo, o Estado é tudo. A propriedade é do Estado, é pública. No socialismo, a morte do indivíduo. O indivíduo não prevalece na sua iniciativa se o Estado não permitir. Tanto é que para você abrir um comércio, você tem que ter o quê? Alvará. Se você for perseguido político, está ferrado, você não tem nunca esse alvará. Se vai explorar uma mina, aí tem a lei de proteção ambiental, que de proteção não tem nada, é só para poder resguardar interesse. E botar na mão só de quem eles querem. Do poder que lhe manda. A propriedade estatal é pública. A morte do indivíduo. O indivíduo não pode ter iniciativa, tudo depende do Estado, se o Estado autorizar bem, se não autorizar. Falta de liberdade da iniciativa. A produção é controlada. Você só vai produzir aquilo que o Estado lhe disser que pode. Vamos botar aqui a história da pandemia, dos medicamentos que poderiam ser usados, não poderiam ser usados, escancaradamente. Falta de liberdade na produção controlada. Eu passei por isso aqui.
tratamento do câncer, todo mundo, os irmãos sabem, né? Então estou em tratamento. Mas dias já me curou. Mas o ordem médica não. Aí eu consegui um produto barato. Ele era proibido de produzir esse produto, a química dele. Mas o laboratório poderia fazer o seguinte: desenvolver duas formas e depois juntarem. Entendeu? Tá? Quando descobriram isso que os laboratórios estavam fazendo e eu estava fazendo uso, o pedir outro não veio mais. Falta de liberdade de produção controlada. Você não pode produzir aquilo que você sabe produzir, necessita produzir ou fazer uso. Porque o Estado é totalitário. Ele diz, não, a minha vontade, a sua não fala não. Sua necessidade sou eu que vou dizer, como é que eu vou assistir. Por exemplo, a apostila do diploma certificado. Às vezes tem um profissional que sabe muito mais do que outros, mas não tem um certificado, um diploma, eles dão o nome de cortina do certificado, do diploma. Separa quem tem o título de quem não tem. Embora o que tenha não saiba nada do que tem. Controlado. Aí vem o partido único como Deus, que fala que a produção é pela técnica, cooperativismo. Não, cooperativismo aqui é só de esforço. Trabalhe mais, bote mais palha aí para fazer tijolo, como fizeram, os egípcios fizeram com Israel. É só para produção. Na hora de divisão, não. O partido único vai dizer quem é que merece, quem é que não merece. É o que hoje eles estão querendo fazer, o controle social pelo econômico, garantindo uma globalização. Essa globalização nós falamos na aula passada, que era desde o tempo de Nimrod, quando o povo se juntou, queria fazer só uma sociedade só. Aí, no fato histórico, pelos fatos sociais, aí veio o imperialismo, veio o comunismo, veio até o nazismo, para dizer que existia um povo especial, entendeu? Lá, em cima do patriotismo. Patriotismo é um sentimento de amor à terra e o apego ao bem comum, ao próximo. O valor cívico é aquele desejar o bem ao nosso próximo que está na comunidade. O patriotismo é o zelo que a gente tem pela nossa torrão, Natal, a nossa língua, a nossa cultura. E o homem vem usando isso. Mas no tempo de Herói, foi que Deus disse: vamos descer lá, vamos manchar isso daí. E também, agora na globalização, quando disse que de repentemente vai haver a destruição, é quando Deus disse: vamos descer lá, vamos resolver isso agora. Por isso que eu não estou nem preocupado com o que está acontecendo aí. Que as máquinas vão anular o ser humano pela inteligência social. Só vai viver quem estiver mandando quiser, que é o governo do anti. Mas Deus disse: eu vou descer lá. É engraçado que lá Isaías diz que ainda que esse poderoso suba as estrelas, suba ao céu, Deus derrubará. Qual é a projeção hoje? Dos grandes querer fazer moradia onde? Os que não podem ir para lá, aqui na terra, o que é que eles estão fazendo? Grandes banques com depósito, um cofre de sementes, debaixo das montanhas. E o que é que diz a palavra? Caia montes sobre mim, olha aí. Aqui é teologia, é espiritual, mas também tem um fundamento histórico. É porque é no corpo que a gente adquire o nosso conhecimento. Se houver pergunta, faça. Se houver divergência também, está aberto. Então, essa falta de liberdade, ela afeta a iniciativa
a produção controlada. Essa produção é técnico cooperativismo, todo o esforço. Trabalhadores do mundo todo, unimos em prol do bem de todos. Quem trabalha come, quem não trabalha não come. Não coma. Partido único. O indivíduo, a base econômica do indivíduo é anulada. Você é apenas um objeto consumidor. O Estado tem o direito e o dever de controlar a natalidade para acabar com a fome. Aí anula o princípio de Deus. Crescer. Aí chegou até aonde o quê? Que o casamento entre homem e mulher é dispensável. Tudo isso para anular o indivíduo. E agora vem agora com a robótica, para dizer que nós vamos nos tornar inútil, porque a robótica vai fazer tudo. Já existe, né? Uma vez na sala de cirurgia, Já você fazer um procedimento, é um robô bem grandão, só para... Aí é onde João diz que a imagem que fala, só que na revelação dele lá ele jamais pensaria. A imagem, a besta que fala. Vamos lá. Mas nós temos promessas certas e a melhor. É que a nossa pátria é a celestial. Mas nós estamos atacando os nossos defeitos aqui, como ser humano, e vendo aonde é que está a solução. O indivíduo, a base econômica dele é anulada. Ele é só um objeto só de consumo, ele só consome. O indivíduo não tem liberdade de agir. Eu já falei aqui a história aqui das profissões, dos certificados. Entendeu? Falei até a questão do medicamento que eu não pude mais ter. Maneja tudo. O homem e as coisas, o Estado. E todos, as pessoas. Recursos e trabalho. Agora o trabalho vai tornar-se dispensável, porque vem os robôs. Aí é que o ser humano não vale mais nada. Para o Estado os que mandam, né? Tudo isso em cima do egoísmo deles, de dizer, a terra é nossa. É só isso. Muita gente não quer trabalhar. Entendeu? Vamos lá. Que horas tem? Glória a Deus. 8h34. Humanismo. Ó, humanismo cristão. A potência do eu. A potência está em nós. Potência aqui é poder pela nossa vontade. Deus nos dotou de vontade. A nossa alma exerce vontade. Nós temos exercício de vontade. Inclusive, da gente confessar Jesus como nosso Senhor, Salvador, nosso Rei. Ou não. Deus deu livre-arbítrio, deu esse poder de decisão. Nós, no humanismo cristão, existe singularidade de consciência. Cada um pensa, forma o seu mundo como quer. Com a diferença que Jesus liberta, que é a verdade. E o inimigo escraviza. Escravizar aqui é quando você não tem alternativa de escolha, você é escravizado. Vamos mudar aqui para a nossa sociedade. As mulheres sofreram muito isso. Se mantinham no casamento só por causa da dependência econômica. Hoje não é mais assim, as mulheres estão passando até nas nossas frentes. Né? Ajudando muito, trabalhando muito. Se bem que o serviço caseiro é o herdeiro do trabalho. Então, no humanismo cristão, a singularidade de consciência. Cada um com o seu ser, com suas potencialidades, com o seu querer.
pela alma. A nossa alma, a nossa reflexão na nossa alma, ela reflete o quê? Vontade. Que está na nossa mente. Nossos sentimentos. Que nos leva a agir ou deixar de agir de acordo com o que nos interessa. O poder de auto nos decidirmos. E o poder até de criar. Mudar de vida. Pelo Estado, não. Pelo comunismo, do partido político, não. Você tem que... Você mora aquela linha ali. Ah, é médico, mas é só se o Estado estiver ligado ao partido. E isso também no liberalismo acontece, porque tem profissões que foram defendidas por uma classe de gente por muito tempo. Quando as coisas vão ficando obsoletas, ultrapassadas, eles vão jogando o resto. Né? Então, nós temos um pleno desenvolvimento, vontade e livre-arbítrio. Aí caímos lá, que diz em Lucas 2,52, Jesus crescia, sabedoria, estatura, na graça de Deus e na graça dos... para crescer na graça de Deus, dos homens, é só se houver o exercício do espiritual, do amor. Aí meu partido diz o seguinte: se não for por amor, vai pela espada. É? Aí o partido político aí, os partidos políticos dizem, não, se não for por aí, vamos pela espada. Mas o cristão não. O cristão tem esse brasão do amor. Que através do amor todos os demais deveres serão cumpridos. De relacionamentos com Deus e com o próximo. Aí entra o econômico, o social, entra tudo. Método ético do Estado. O Estado só tem a razão de viver, de existir. Se for para promover o exercício dos bens éticos. Ética aqui é o comportamento que se espera de algo ou de alguém. O Estado, ele tem que ser um mediador. Ele não tem que ser um interventor, ele tem que ser um mediador. Criar os canais certos para que aquilo ali aconteça. Por exemplo, a educação pública é um meio ético de igualdade e justiça? É, porque quem não pode, a sociedade paga o imposto para ter a faculdade pública, para ter a escola pública, entendeu? Ele tem que ser meios, certo? E não fim. Fim é o homem. O método no humanismo cristão, o Estado tem que promover os bens éticos. Aí nós voltamos para o cristão, sexualidade, família, propriedade e poder político. Lá em Provérbios diz que a nação que não tem Deus padece, não é? A administração diz isso. Lá não diz que a casa, no Evangelho de Mateus diz que a casa dividida não subsiste, porque lá existe o ódio e a adversidade, né? Então, no cristianismo, o método do Estado é para promover o exercício dos bens, dar condições, uma vida melhor, pleno desenvolvimento do indivíduo. Não fazer com que o indivíduo produza, cresça, satisfaça suas necessidades. Além das necessidades vitais, primitivas, o homem tem mais duas necessidades. A necessidade do conhecimento e a necessidade espiritual, que é a maior. Que é essa que leva o homem à perfeição, porque combate o pecado. E o egoísmo é fruto do pecado. E pela espiritualidade, nosso relacionamento com Deus e sua palavra, nós vamos sendo o quê? Transformados.
vamos adquirindo a estatura perfeita de homem de Cristo Jesus. Paulo diz: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí ele diz: não, só Cristo foi perfeito. Sim, o Filho de Deus ele veio para nos mostrar o caminho e Ele mesmo fazer a obra em nós, nos dando o seu Santo Espírito, que dele vem os frutos do Espírito, do amor, da longanimidade, da paciência, da misericórdia. Continuando. A pessoa humana, no humanismo cristão, deve ser o princípio da criação. Nós somos o princípio da criação de Deus. O homem, Deus nos criou como o quê? Massa de semelhança. E nós somos a primícia dele, não é isso? Aqui na terra. No humanismo cristão, a pessoa humana é o fim de todas as instituições sociais. As instituições sociais existem decorrência da nossa própria criação, mas para o nosso proveito, não para ela tomar de nós o que Deus já nos deu: liberdade. Na sua ampla, e a maior delas é da gente escolher o que a gente quiser. No humanismo cristão, a dignidade acompanha o econômico, acompanha o social e acompanha a vocação. A vocação aqui é aqui pelo dom que Deus lhe deu para você ser, buscar o que você deve ou quer ser. Entendeu lá? Aí sim, aí do liberalismo em cima do livre-arbítrio do homem. Né? De poder de criatividade, de iniciativas. Tudo bem? Até aqui? No humanismo, na coinonia apostólica, o homem é o autor da vida econômica. Deus disse: eu dou na terra aí para vocês aí. Deus disse: olha, pelo suor do teu trabalho, o pão. O homem é o autor da vida econômica. Ele produz, ele cria, ele transforma. O homem é o centro da vida econômica. A economia só tem sentido se tiver mercado para suprir necessidade, não é não? Não é não? Bote um negócio onde não tem demanda, aquilo ali não. Então o homem é o centro da vida econômica. Eu digo que a melhor mercadoria é gente. A melhor mercadoria é gente. Se você souber trabalhar isso de proveito próprio, né, que estou dizendo. Você entendeu? Ah, mas você está falando de gente como objeto? Não, porque as necessidades só ocorrem para o homem. Que eu digo a nível social, né? Porque os animais têm as suas, é só primitivo. E isso a natureza dá, né? E Deus manda que o homem arranque da natureza, né? O homem é o centro da vida econômica, o homem é o fim da vida econômica. Quer dizer, tudo é o homem, é que é o senhor de tudo aqui na terra. Deus entregou. Tanto é que Deus disse: eu vou dar a terra a vocês, que manda leite e mel. Tudo que for de sobrevivência, de existência, de conforto. Agora, nós cristãos temos que saber qual é o dom que Deus nos deu para viver. Eu quis ser realizado com conhecimento. Deus me deu nas áreas que eu quis. Eu era menino, eu pensava ser um advogado, mas era tão longe, porque morando no interior, não tinha. Não era filho de político, embora meu pai fosse comerciante. Mas tinha que sair da cidade. Deus me abençoou
meu pai resolveu mandar eu estudar fora. Fiz o curso de Direito, exerci a profissão. Eu quis ser um professor porque eu via os professores dando aula, era o auge. Também fiz o curso. Fui exercer também. Hoje eu estou exercendo aqui no magistério teológico, né? Mas já dei aula em outras instituições, faculdade, escola. Eu olho para trás e digo, o que é que eu tenho que reclamar que eu pedi a Deus? Agora, se eu não transformei isso em uma prosperidade econômica, foi pelos meus próprios pecados. Né? Num deles, porque gasta teu dinheiro que não é leite, não é pão. Né? Conheci lugares, conheci a parte do mundo, a vida mundana, uma parte até tenebrosa. Aí quis ser escritor, sou escritor. Deus me deu uma obra maravilhosa, que é esse livro aqui, que eu estou falando em cima dele também. Licitude tributária e fidelidade cristã, como ser ético numa sociedade sem ética. A pessoa não é difícil para o cristão. E isso eu me dediquei mais ao ponto cristão empresário, mas que tem repercussão para todo o segmento evangélico. Deus me deu. Eu até escrevo outros livros, mas o principal de todos. Com esse daqui eu me realizei. E Deus me deu assim, a capacidade de escrever e de publicar também, e de aceitação. Né? Posso ver? Pode. Eu quis exercitar o dom de teólogo daqui. Eu fiz o curso. Se não foi Deus que me proporcionou isso, então quem foi? Claro que eu tinha que ter pela a minha condição, É a vontade, né? vontade na minha alma, no livre-arbítrio, de escolha, não é? Para exercer o que é a minha potência, do meu eu, Deus me deu. E a sua perseverança. Perseverança. Isso, gente, eu não estou dizendo para me exaltar, estou dizendo, é muito bom a gente concluir e a gente mostrar o que fez naquilo que a teoria que a gente desenvolveu. Né? E agora, como cristão, reconhecendo das maravilhas de Deus. Né? Mais clareza. Então, por isso, Deus me deu dignidade, que acompanha o econômico, social, a vocação, quer dizer, que você ser o que pretende ser. Né? Por isso que aonde o cristianismo vai, transforma o ambiente, transforma a sociedade, porque modifica o homem que vive sob a influência do pecado, que leva ao egoísmo econômico, e o social e o político. Jesus liberta. Faz a sociedade diferente, faz a escola diferente. Começando pelas nossas casas. O poder do Evangelho. O reino de Cristo. No aqui, no não agora. Porque a nossa pátria mesmo é a celestial. Isso para quem crê na vida eterna. E o marxismo, o socialismo, diz que o homem é só um animal dotado de algo porque tem vontade, intelecto, raciocínio e pronto e nada mais. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então sejamos só felizes aqui nesse plano aqui, porque a vida espiritual e um Deus que promete a vida eterna é criação do homem. Uma vez no curso de pedagogia, mandaram eu ler um livro sobre educação. E eu nunca esqueci o nome desse autor. Moacir Gadotti, lá para o lado do Paraná, Rio Grande do Sul, que diz assim, uma passagem que dizia no livro:
O homem projeta no céu o que na terra não consegue realizar. Eu entendi de uma forma, como ele falou, como se diz, os fracassados que não conseguem nada aqui, projetam no divino, inclusive a justiça, né? Entendeu? Mas para mim ele disse uma outra verdade, que a verdadeira realização se encontra no divino. E que o homem tem uma espiritualidade, uma promessa de vida eterna. Se não fosse assim, os grandes estadistas, reis, não teria necessidade de se perpetuar na história. Ainda que pela estátua material que a ferrugem come, que a madeira apodrece, mas ele quer estar lá, sendo lembrado. É porque a alma dele tem necessidade da eternidade, e não sabe ele que a verdadeira eternidade é espiritual, só quem pode dar é Deus, que Deus existe. Isso daí me serviu muito. Então, se a gente tem a projeção da vida eterna, a justiça eterna, até de ganharmos um corpo incorruptível. Por que o cristão, quando perde alguém, não se desespera se for cristão e a pessoa que partiu for cristã, morrer? Porque ele sabe do que o aguarda. Minha mãe morreu com quase 100 anos. Senti muita saudade, ainda sinto, mas não chorei. Fiquei triste. Mas buscava a alegria do Senhor. Minha mãe partiu para o eterno, porque a minha mãe era temente a Deus. E Deus deu muitos anos de vida. Eu tinha o maior medo no mundo de perder minha mãe como jovem. Acho que todos têm. Mas a eternidade nos garante o melhor. Tudo isso vai mostrar que a felicidade humana entre o humanismo cristão e o humanismo material, marxista socialista, é diferente. E que ele não pode apagar de nossas mentes todos os princípios que Deus nos deixou, os princípios soberanos. E eles querem usar o modo deles para anular o indivíduo, para se assenhorar dele, mas primeiro desmantelando todos os princípios cristãos para desviar a nossa conduta. Doutrina da sinagoga do diabo. Então o homem é, no humanismo da economia apostólica, ou humanismo cristão, o homem é o autor da vida econômica, o homem é o centro da vida econômica, o homem é o fim da vida econômica. Na visão humanista cristã, o Estado substitui o cidadão. O Estado quer substituir nós. A sociedade é que é para ser dono do Estado, na pessoa do indivíduo, e não o Estado ser dono do indivíduo, dono do cidadão. Cidadão aqui é no sentido de todo aquele, de uma sociedade, principalmente numa cidade, que deseja o bem comum de cada um. Esse que é o cidadão. Exerce os deveres cívicos na sociedade civil. Que para o mundo político é na propriedade que ele faz isso, pagando imposto, para depois distribuir uns outros lá em forma de serviço nas instituições, escola, hospital. Embora que a intenção maior deles mesmo é estar com ser dono
a chave do cofre. O que é que não quer ser? O humanismo cristão, o Estado substitui o cidadão. Ele diz assim, o Estado quer que a gente seja substituído, ao invés de nós, cada um fazendo a nossa parte, pelo amor, que decorre todos os deveres cristãos, porque pelo amor não precisava de cadeia, precisa. Todo mundo respeitava. O cristão que é cristão não tem interesse de tomar o que o outro tem, não. Precisa de justiça, não. Porque ele não se propõe a fazer injustiça. Ele mesmo já faz a justiça, no sentido de dizer, não, isso aqui não é meu, Consciência, né? Fidelidade nos negócios, nos relacionamentos. Então, numa visão cristã, o Estado, humanista, o Estado é soberano. Então o Estado se torna um semideus sobre nós, a ponto de dizer que a Constituição tem que garantir o nosso direito de adoração, de credo religioso. Olha aí, se ele tirar de lá, perdemos isso. Substitui o cidadão, se torna um ditador. É a lei dele, através dos políticos que vem substituir nós pelo voto. O Estado manda na sociedade. Olha aí o que é que está acontecendo. Isso é no mundo todo, não é só aqui não. Estou partindo para o globalismo do anticristo, do governo anticristo. Na comunidade cristã, prevalecem os bens soberanos em cima da família, sexualidade, em cima da propriedade. No caso aqui, os tributos, o meu livro fala de tributos, é propriedade. Quem arranca seu dinheiro, ele está arrancando bens seus. Cobra imposto da sua casa, está arrancando bens seus, só seu. Você produz, está tirando parte do seu esforço de produção pelo imposto. Mas é pelo bem comum. Então está substituindo o cidadão. Os bens da comunidade cristã prevalecem os bens soberanos, o amor, a justiça, a retidão. Tendo isso, precisa mais de alguma coisa? Como decorrência de dever? Cumprir? Não. Na comunidade cristã tem isso. Os bens soberanos, o amor, a fidelidade, a natureza divina. A natureza divina, Deus é amor. Deus é Espírito e verdade. Todos os princípios estão centrados nele, de verdade. Nós temos essa natureza divina de Deus. Ele nos deu parte desse glorioso ser dele, de planejar, de criar e de prever. E o dom do amor, que decorre o quê? Todos esses bens soberanos. Existem bens soberanos. Os bens soberanos são aqueles que estão acima de tudo. E os bens soberanos são os espirituais, que não tem falha. Soberano está acima de tudo. Nós temos bens soberanos, nós temos bens intermediários e tem os bens ínfimos. Os intermediários é aquele que é interessante para nós, mas não é tudo. O soberano é que é tudo. O amor de Deus é tudo para nós. E os ínfimos é aquele que nem vai e nem vem. Eu estou aqui com uma pedra calçada na minha porta. Você pode levar, é uma pedra. Isso nem é ínfimo, também não representa nada de interessante econômico para mim. É? Ou então, alguém que não quer ser meu amigo. É ínfimo, não tem meu interesse, porque ele não quer ser. O que eu posso fazer?
Mas eu tenho amor do meu pai e tenho amor pela minha mãe e vice-versa, não, é um bem soberano, porque decorre do bens espirituais. Um exemplo. Na comunidade de cristão, o humanismo está centrado nisso, na palavra de Deus. E nós temos o que lá? Os frutos do Espírito, porque nós temos a natureza divina. Sede santos como eu sou, santo, perfeito. Aí nós falamos na aula passada da imagem desfigurada como o homem pecou, da imagem restaurada em Cristo Jesus e da imagem aperfeiçoada, glorificada com a partida para a vida eterna. A ética dos meios marxistas, qual é? A morte do indivíduo. Para o Estado prevalecer, o marxismo, a distribuição de bem tem que anular o indivíduo. O indivíduo é um objeto. A morte da liberdade. Você não pode exercer a sua vocação que você quer. E nós já estamos chegando até aqui, porque quando se impõe uma restrição social, que você não pode viajar, você não pode entrar numa repartição pública, você está perdendo o quê? A liberdade. Se não fizer a vontade do Pai do Estado, o marxista, morte da liberdade, morte da iniciativa, morte da responsabilidade. Quer dizer, você não tem com o que responder. É o Estado que resolve tudo, né? De autonomia. No comunismo marxista prevalece o econômico material. Comamos, bebamos, que aqui amanhã morreremos. Difícil, feliz, com comida, com investimento. Um exemplo só que eu estou dando aqui por alto. Então, se torne feliz. Esse negócio de bem espiritual e de promessa de vida eterna não existe. O homem é que criou Deus. Eles, né? Vamos brincar o carnaval. Vamos brincar o carnaval. No comunismo marxista, substitui o princípio. Eles desmantelam os princípios morais. Moral aqui significa costume de um senso comum entre as pessoas do certo e do errado. Eles desmantelam aqui. Tornam o errado certo e o certo errado. Para desmantelar. Substitui princípios morais pela técnica. Não pelo pensamento do homem, pelo conhecimento do homem. E a técnica aqui qual é? A lei. Não é lei. Não é lei. Não é porque é o princípio do Estado. Entendeu lá? Ele substitui interpretações de lei. Imagina aqui, quase nós não temos exemplo, né? E para substituir a lei, aí eles usaram o quê? A canonia dos apóstolos para dizer que tudo tem que ser em comum, mas na mão do Estado. Olha aí. A interpretação na sinagoga do diabo. Anulando os princípios que estão tentando, usando deles para anular, para enganar. Então, a felicidade cristã versus marxista, qual é? No marxista, a perfeição é social. Quer dizer, o céu é aqui, o céu e o inferno é aqui. Dependendo da sociedade. Você entendeu? É mundano, é do mundo, isso é feito no mundo aqui, é só aqui mesmo, nesse plano aqui, acabou. Pelo trabalho econômico, e produzir, fizer parte da máquina do Estado em produzir, está no sistema. Pelo esforço de todos, quer dizer, todos têm que trabalhar, mas na divisão, ó, só o Estado. Tudo é do Estado. Já a felicidade cristã é no indivíduo. Olha aí, nós temos um poder tremendo de sermos felizes, porque está em nós. É Cristo que reina em nós. Que tenhamos a mente de Cristo. Quando a gente tem a mente de Cristo, nós temos o quê? Princípios morais, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o quê? A promessa de salvação.
E tudo posso naquele que me fortalece. Ser feliz é uma questão nem de alma, porque no materialismo só satisfaz a alma no corpo, porque o indivíduo satisfaz sua vontade, né, seus interesses. Mas a felicidade verdadeira é espiritual, a nossa de comunhão com Deus, com Cristo e com o próximo. Mas que só pelo amor de Deus e sua palavra que nos leva a isso. É individual do indivíduo, não é no social. Felicidade cristã existe a partilha do pão e a oração, a vida material e espiritual acima de tudo. Vida material e vida espiritual. Para o marxismo só existe o que é a vida econômica material, do consumo, produção e consumo, do controle do Estado, e o indivíduo é só uma peça desse cooperativismo que estão tentando agora anular o indivíduo agora, substituindo pelos robôs, né? Mas quem é que pode contrariar os planos de Deus? Não tem a ver. Cada vida é aperfeiçoada em Cristo. Então, esse egoísmo que se fala no liberalismo, que o marxismo usou isso para dizer que o homem é egoísta e é mau, portanto tem que ter o Estado para dominar, para não ser a lei do mais forte ou do mais fraco. Não, para nós não, é Cristo que reina em nós. Nós já temos um reino próprio, individual em cada um de nós. Você já pensou nisso? Já pensou nisso, como poderoso é? Por isso que lá em João diz que onde tem o amor não há medo. Por quê? No amor se exerce a providência de Deus em nossas vidas. Então, a perfeição é individual, cada um de nós somos aperfeiçoados em Cristo. Segue perfeito com Cristo. Tem a mente de Cristo como Paulo teve a mente de Cristo. Está lá na palavra, não está? Cristo é Senhor de tudo e todo o joelho se dobrará. Cristo reina agora no indivíduo, reina em nós. Se você tem Ele como seu Salvador, Ele é que lhe faz se autodeterminar pela vontade dEle. A sua vontade se faz a vontade dEle. Entendeu? Cristo, seu reino é celestial, do aqui para o não, agora, pátria celestial. A cidadania nossa verdadeira é eterna. Está explicado? Vamos encerrar aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre o patriotismo para desmistificar a questão que o homem nasceu já com espírito de acúmulo de riqueza. É mentira. Doutrina do inimigo. Pode, por favor.